Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa e nós estamos contando a história da fé e nós chegamos no livro dos Reis. Assim como o livro de Samuel, uma sequência, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis também é uma sequência e ele é uma sequência junto com 1º e 2º Samuel. Importante dizer, que eu não disse em 1º e 2º Samuel, é que 1º e 2º Samuel era um livro só, como 1º e 2º Reis, como 1º e 2º Crônicas. Por que houve essa divisão? Quando foi traduzir esses textos para a Septuaginta, ficou muito grande, então eles precisavam dividir em 2 rolos. Por isso virou 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, mas é um livro só. Por isso estamos expondo eles de uma só vez. E mais uma vez, o livro dos Reis tem muita história legal, tem muito detalhe fantástico, tem muita coisa que pode nos dar muita sabedoria também, por que não? Então é fantástico, fundamental que você leia 1º Reis, leia 2º Reis. Na verdade, leia a Bíblia, né? Mas dê atenção a esses livros que tem muito detalhe. Se você gosta de ação, né? Filme de ação, de guerra, leia como se fosse um filme e você vai se deliciar com esses livros. De quando em quando a gente tem a tristeza que eles desobedecem a Deus, mas não todos são livros fantásticos, histórias maravilhosas, ok? Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho o teu povo? Nós estamos mudando de reinado. Nós tínhamos Saul, que governou 40 anos, morreu. Davi governou 40 anos, morreu. E quem assumiu o trono é Salomão. Então Salomão faz esse pedido a Deus que dê sabedoria para que ele possa governar. E é muito interessante que a primeira demonstração da sabedoria dele é num caso extremamente difícil e ele se sai super bem. Então leia lá 1º Reis capítulo 4 que você vai achar muito fantástico se você não conhece a história. Então agora Salomão pega esse reinado e é importante que a história da fé agora está na monarquia. Então a fé ela está no tabernáculo ainda, né? Lembra o tabernáculo que ele é desmontável e ele coloca em vários lugares. Isso é importante. Esse era o plano de Deus, porque Deus estava ensinando o povo que a presença dele não é fixa, ele não está só num lugar, ele está caminhando. Então o tabernáculo dá essa dimensão de você poder ver onde está a presença de Deus, até que vai chegar um dia em que você não vai ver um lugar de presença de Deus, porque Deus vai habitar no meio de todos nós. Então, essa é a ideia do tabernáculo. Mas que Davi, quando sobe ao trono, fala assim: eu estou num palácio maravilhoso e Deus numa tenda. Vou fazer um templo. E chama Natan, e Natan cai na bobeira de falar: ok, vamos fazer, Deus está com você. Deus repreende os dois, mas autoriza fazer o templo, dizendo que não seria Davi quem construiria o templo, e sim o seu sucessor. Então Salomão, quando Salomão começa a reinar, como está o sistema de culto no tabernáculo? Então Salomão pega essa missão de fazer um templo, então faz aquele templo maravilhoso, e aí ele faz uma escala de trabalho muito legal, que acaba sendo num período curto para fazer um templo como ele fez, maravilhoso. Então é Salomão que constrói o templo. E aí depois ele traz a arca da aliança para dentro do templo, e isso é muito fantástico, porque é ali
né, que a Arca da Aliança significava a presença de Deus, então a presença de Deus agora estava no templo, num lugar fixo, naquele negócio maravilhoso que todo mundo olhava e se admirava. Então o templo se tornou como se fosse a estátua do Cristo para o Rio de Janeiro, né, lá é um ponto turístico, mas para Israel não é só um ponto turístico, é um ponto dentro deles assim que queimar, falar, olha, nós temos o lugar onde é a habitação de Deus, é um lugar lindo, e é ali que Deus está, é a presença de Deus, só de chegar perto a gente já percebe a presença de Deus. Se tornou isso quase como uma idolatria, né? Mas tinha essa ideia de que eles amavam o templo porque o templo era o lugar onde o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, habitava. Então era fantástico para eles. Só que Salomão, depois de fazer isso, Salomão constrói um palácio também, que demora mais tempo para construir o palácio do que o templo. E com tudo isso, o que acontece? Para você construir algo muito grande, você precisa de recursos. Sendo assim, Salomão teve que colocar um pouco mais de juros, podemos dizer assim na nossa linguagem atual, sobre o povo, um pouco mais de impostos, né, sobre o povo, para poder construir tudo isso. Ou seja, quando Salomão morre, o povo já não aguenta mais pagar imposto, né? Já construiu o templo, já construiu o palácio. E agora? E agora o povo precisa de um descanso. Pois é, então o seu filho Roboão, né, filho de Salomão, assume o trono e Jeroboão vai conversar com Roboão. Os nomes são muito próximos, então é muito fácil se confundir. Jeroboão fala para Roboão, olha, nós estamos com você desde que você diminui os impostos. O seu pai já pegou muito e nós estamos cansados. A nossa terra já está ficando cansada também. Então os frutos já não são como antes. A gente precisa dar um descanso para a terra também. Então nós estaremos com você desde que você nos alivie nos impostos. Roboão pediu um tempo, foi consultar com os sábios, com os mais velhos, e a resposta dos mais velhos foi: Roboão, faça isso. Jeroboão está certo, todo o povo está cansado, o templo já está erguido, o palácio é maravilhoso, não tem mais porquê. Faça isso para o povo, ajude o povo também. Chegou o momento de o povo desfrutar de tudo que eles construíram. Pois bem, Roboão não só ouviu os mais velhos, como ouviu seus amigos adolescentes, jovens, foi conversar com os mais novos. E os mais novos falaram, não, se você fizer isso, de diminuir os encargos, ninguém vai te respeitar, você é um rei. Então, se o seu pai cobrou imposto, você tem que cobrar muito mais. E Roboão, em vez de escutar a voz da experiência, escutou os mais jovens e falou para Jeroboão, não, se o meu pai, né, fiz uma analogia, se meu pai cobrou um braço de juros, eu vou cobrar uma coxa de juros, ou seja, eu vou dobrar, triplicar os impostos sobre o povo. É nesse momento crucial na história de Israel que há uma divisão. Então, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, 120 anos de um reino unido, né? E aí a gente começa a datar, porque agora começou a ficar mais fácil datar. Então, 930 anos mais ou menos antes de Cristo foi onde Saul começou agora Saul terminou em 930, é isso, 930 Saul terminou. Salomão terminou aqui em 930. Então são 120 anos, então 1050 mais ou menos, até 930, um Reino Unido, são 120 anos, e agora 930 há um rompimento, um racha aí entre Reino do Norte e Reino do Sul. Lembra que com Davi já tinha acontecido isso? Davi estava reinando sobre o Reino do Sul e o Reino do Norte era um outro rei, até que ele conseguiu reinar sobre tudo, sobre todo Israel. Agora aqui acontece esse racha que vai se perpetuar. E esse racha é importante para a gente entender o Novo Testamento, ok? Então vamos lá. Quem ficou com o Reino do Sul? Ficou Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim.
Quem foi para o Reino do Norte? As 10 tribos. As 10 tribos sobem para o Reino do Norte. Então, agora há uma divisão entre judeus. Há judeus do Reino do Norte, que Jeroboão é rei sobre eles, e Roboão é sobre o Reino do Sul. Vamos lá para coisas importantes. Reino do Norte, rei Jeroboão. A essa terra damos o nome de Israel. A sua capital é Samaria. Por isso, samaritanos, porque a capital de Israel, Reino do Norte, é Samaria. Em Samaria tem o Monte Gerizim. E no Monte Gerizim, o Jeroboão faz um templo. E faz um templo e só que lá coloca para ser adorado ídolos. Ou seja, para competir, para que o povo do Reino do Norte não desça para o povo do Reino do Sul. Aliás, ele coloca um outro templo em outro lugar, mas esse Monte Gerizim é o que vai se consagrar aí ao longo dos tempos, até que a conversa da mulher samaritana. Então, tem lá os ídolos dentro desse templo no Monte Gerizim. E aí, depois da morte de Jeroboão, ao todo o reino de Israel teve 19 reis. E dos 19, nenhum fez o que era bom aos olhos do Senhor. Todos eles. Teve o Jeroboão II, que é mais ou menos nos anos de 740, que Jeroboão II, que ele consegue ganhar um pouco mais de espaço para Israel. Então é um rei muito meio aclamado assim, e é nesse período que estamos aí em 2 Reis capítulo 14, até que Jonas, está escrito lá 2 Reis 14, 25, que Jonas, filho de Amitai, ele profetiza a expansão do Reino do Norte, né? Expansão de divisões, e acontece. Então é nesse período de Jeroboão II, mas Jeroboão II também é um rei que não faz o que é bom aos olhos do Senhor. E no Reino do Sul? No Reino do Sul, Roboão, que essa região vamos chamar de Judá, por isso eles são judeus, e tem como capital Jerusalém. Ok? Capital do Reino do Norte, Samaria. Capital do Reino do Sul, Jerusalém. No Monte Sião há o templo, ok? O templo de Salomão. E também teve 19 reis, porém só 8 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, ok? 8 dos 19. Importante, no Reino do Sul, do Norte, perdão, eles sobrevivem aí 200 anos e depois é conquistado pela Síria. No Reino do Sul, eles vivem quase o dobro, quase 400 anos, mas é conquistado pela Babilônia. Vamos lá, eu sei que é muita informação, mas vamos dar um plano geral. Então, depois de Salomão, há uma divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, rei Jeroboão. Reino do Sul, Roboão. Reino do Norte, Israel, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Lugar de adoração, Reino do Norte, Monte Gerizim. Reino do Sul, Monte Sião. Quantos reis tiveram no Reino do Norte? 19. E os 19 foram maus. Reino do Sul teve 19, porém teve 8 que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Em 722, a Síria vem e conquista a Israel. Deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Tá. Conquista o Reino do Norte. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior para a gente finalizar os reis, tá? A Israel ele é conquistado pela Síria. A Síria ela é a grande governante do momento, né? Você percebe que tem certa paz com Israel até o rei Tiglat-Pileser, ele assume, terceiro, né? Ele assume e aí ele vem com tudo e conquista aí o reino do norte, a Síria. E ele conquista que ele quase acaba com os samaritanos, ele quase acaba com o reino do norte. Então, há uma briga aí já entre esses judeus, certo? E aí, quando a Síria vem,
quase detona. Alguns judeus do Reino do Norte descem para o Reino do Sul, porque já há uma tentativa em 732, né? Então alguns já prevendo que algo ia dar errado já desceram, outros se espalharam, mas em 722 a Síria vem, conquista o Reino do Norte, quase elimina todos, e os que ficam, eles começam a se dar em casamento com outras mulheres, ou as mulheres com outros homens. Então é um povo que começa a ser, para não morrer, eles começam esse tipo de forma que a Síria também conquistava, era fazer essa junção para que não fosse atacada. Por quê? Porque agora é sangue do sangue. Então aí começa a não ser só judeus puros. Agora o Reino do Norte, os samaritanos, eles começam a ser não puros. Eles têm agora a dupla cidadania, digamos assim. O Reino do Norte, o que acontece? O Reino do Norte, ele sobrevive mais, mas quando a Babilônia começa a conquistar começa a conquistar todo o império daquele tempo, né, se transforma no grande império, vem até o Reino do Sul e conquista o Reino do Sul em 586, 587 a.C. E a Babilônia leva os mais nobres para a Babilônia, né? É nessas viagens que vai Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vai a elite, vai para a Babilônia. Depois tem outras deportações também, mas ainda assim, tanto Israel no Reino do Norte como em Judá, no Reino do Sul, fica algumas pessoas, a maioria deles são judeus muito pobres, judeus pouco influentes, mas que ficam lá. E aí agora tem um novo rei, um novo reinado, que é o reinado da Babilônia, que está governando sobre todo mundo, ok? Assim, nós terminamos aqui primeiro e segundo livro de Reis, que tem muita história e é muito importante, por isso que a gente demorou mais tempo neles, e até deveria demorar mais, por mais detalhes, mas a ideia é a gente contar a história da fé. Essa fé que estava num povo unido, esse povo se dividiu e a gente percebe que o Reino do Norte, ele abandonou a fé e foi adorar outros deuses, então a fé está no Reino do Sul, no templo em Jerusalém. E agora esse povo foi conquistado pela Babilônia e está no cativeiro babilônio. E aí, o que será daqui para frente? Onde será que essa fé vai parar? Será que acabou? Cena dos próximos capítulos, ok? E para terminar, 3 perguntas para que nós possamos refletir aí. Primeiro, por que havia briga entre judeus e samaritanos? Essa é uma pergunta que ela vai reverberar até o Novo Testamento, tá bom? Número 2, qual seria a solução desse conflito? Né? Vamos pensar no começo, o que será que poderia ter evitado esse conflito? Ou depois que teve conflito, o que poderia ter acontecido para que esse conflito tivesse parado? Número 3, como você tem lidado com seus conflitos? O que você poderia ter feito para não ter começado? Ou já que começou, o que você pode fazer para que isso acabe? Que Deus abençoe e boas reflexões.